Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas durante a apresentação, clicando no ícone Q&A, localizado na parte inferior da plataforma. Está presente conosco hoje o Sr. Maurício Tiso, diretor-presidente e de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois elas envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Dessa forma, agora passaria a palavra ao senhor Maurício Tiso, que fará a apresentação de hoje. Por favor, Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo pela presença de vocês nesta conferência de resultados da PDG Realty. Antes de passarmos para a agenda da apresentação de hoje, destaco os principais marcos da companhia neste primeiro TRI de 2026. Tivemos um avanço expressivo na retomada operacional da companhia, impulsionado pelo bem-sucedido processo de entrega das chaves do empreendimento X Tatuapé, o primeiro lançado da PDG desde a recuperação judicial. Esse evento representa um divisor de águas para a estrutura financeira da companhia. A partir da entrega das chaves e do início do repasse, inauguramos o ciclo de amortização da dívida vinculada ao empreendimento, com um impacto positivo direto sobre o endividamento corporativo. Mantivemos o foco na eficiência operacional, com especial atenção à aceleração da obra do Ix Santana, que segue na fase de fundações. Com o sucesso na entrega do Ix Tatuapé e a aceleração das obras do Ix Santana, seguimos desenvolvendo nossa agenda de futuros lançamentos, buscando parcerias estratégicas, prospectando novos terrenos e monitorando o mercado para maximizar os resultados dos nossos projetos. Passando para a agenda da apresentação, inicio pelo slide 3, com os principais destaques do primeiro TRI de 26, que comentarei com mais detalhe ao longo da apresentação. Aqui podemos observar que o VSO total foi de 12% e o VSO de lançamento de 5% no trimestre. O aumento de 2% nas vendas comparáveis com o ano anterior, a redução de 4% no SG&A, a redução de 94% no prejuízo do resultado financeiro, lucro bruto de 1,5 milhão, com margem de 21% no acumulado do primeiro TRI de 2026. Redução de 85% no prejuízo líquido e a aceleração das obras do Ix Santana. No slide 6, demonstramos o estoque da companhia. Ao final do primeiro TRI de 26, o estoque pronto somado ao estoque de lançamentos totalizou 171,2 milhões, 10% abaixo do quarto TRI de 25 e 25% abaixo do primeiro TRI de 25. Essa redução decorreu principalmente das vendas realizadas no período. Sobre a composição do estoque, 35% referem-se a lançamentos, 62% estão localizados em São Paulo, principal praça de atuação da companhia, e 87% são produtos residenciais. No slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. O D&A recuou 15% na comparação trimestral, principalmente em função de despesas com rescisões realizadas ao longo do ano. As despesas comerciais aumentaram 23% na comparação com o primeiro TRI de 25, reflexo das despesas com unidades em estoque, que oscila naturalmente em função de vendas e distratos. A companhia mantém uma gestão rigorosa de custo e caixa, com foco na eficiência operacional. No slide 9,
demonstramos a variação da dívida extraconcursal. A dívida extraconcursal se manteve estável no trimestre, devido ao equilíbrio de saldos entre a contabilização dos juros, o ajuste a valor justo da dívida, o AVJ, e dos pagamentos realizados. Agora, no slide 10, apresentamos a variação da dívida concursal. A dívida concursal foi reduzida em 20 milhões, 2%, no primeiro trimestre de 2026, devido ao ajuste a valor justo das dívidas. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores e as dações efetuadas, a companhia já amortizou 2,3 bilhões em dívidas concursais. No slide 11, apresentamos a evolução da desalavancagem da companhia. Somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e o custo a incorrer, a alavancagem estendida totalizou 1,5 bilhão ao final do primeiro TRI de 2026, com redução de 1 ponto percentual no trimestre. Sobre o montante residual de alavancagem, destaco dois pontos importantes. As dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e poderão ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo as dívidas concursais têm vencimento até 2042 e poderão ser amortizadas por meio de dações em pagamento ou conversão em ações. No slide 12, apresentamos a demonstração de resultados com destaque para as principais variações do período. Registramos um lucro bruto de 1,5 milhão no primeiro TRI de 2026, com margem de 21%. O principal impacto positivo no resultado acumulado foi a reversão da provisão para distratos no período. Registramos um resultado financeiro negativo de 8 milhões no primeiro TRI de 2026, principalmente devido ao AVJ. Posso? Encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG e abro para as perguntas. Muito obrigado a todos. Informo agora aqui para enviar uma pergunta. Por favor, é só clicar na parte inferior da plataforma, no botão de Q&A. Muito obrigado. Vamos coletar agora as perguntas enviadas. Muito bem, a primeira pergunta vem da Ohana Sakamoto. Parabéns pela apresentação e pelos resultados. Em termos de estratégia, a companhia voltou a considerar o lançamento de mais produtos populares? Um exemplo, Minha Casa Minha Vida. E a segunda pergunta da Ohana é qual a tendência para o SG&A esse ano, considerando que houve queda no consolidado nesse primeiro trimestre. Então, ela pergunta qual que é a tendência para o SG&A durante esse ano de 2026. Bom dia, Ohana. Muito obrigado pela pergunta. A companhia ela monitora com muito cuidado os cenários de juros futuros, né? Porque aonde se torna o desafio é exatamente no desligamento do produto, né? No momento da entrega do produto e do repasse. Então, tudo que a companhia já tem um bom estoque de land bank com projetos aprovados e ela monitora o decorrer das eleições esse ano para ver como é que fica a expectativa do movimento dos juros para o ano que vem, e aí sim
posicionar os seus produtos ou no Minha Casa Minha Vida ou no médio alto padrão, né? Então a companhia não descarta nenhum desses dois canais e o que vai determinar para onde a companhia vai seguir é exatamente a expectativa do mercado como um todo sobre o cenário de juros futuros. Quanto ao SG&A, a companhia fez a sua lição de casa, fez os ajustes necessários nos anos anteriores, e a equipe que nós temos hoje, a estrutura que nós temos hoje, é a estrutura adequada para dar continuidade da companhia. Então a gente não espera, espera sim, planeja sim e executa uma gestão bem austera, né, dos nossos gastos, mas sem grandes alterações na linha do SG&A. Muito bem, obrigado, Rana, pelas perguntas. Vamos agora para a pergunta da Clara Camargo de Oliveira. A primeira pergunta é como está a equipe da PDG hoje? Ela se encaixa para a situação atual e para os próximos lançamentos? E a segunda pergunta é por que houve mudança no Conselho de Administração da PDG recentemente? E se há previsão para novas mudanças? Bom dia, Clara. Muito obrigado pelas perguntas. Então, nessa resposta, complementando o que já foi falado aqui para a Ohana, a estrutura que nós temos hoje do DNA, da equipe, de todos os colaboradores, é a estrutura que segue com a gente aí no processo de retomada da companhia. E é a estrutura mais do que suficiente para a gente atender aí o nosso planejamento. Quanto à mudança do conselho de administração, é algo inerente a uma empresa de capital aberto. Não houve nenhum fato atípico, nada que justificasse qualquer tipo de preocupação por parte da administração. O conselho ele é independente, tem essa relação com os acionistas e a administração só acata, né, as mudanças colocadas aí pelo conselho de administração. A próxima pergunta vem do Roberto Ozias. Roberto mandou 4 questões aqui. A primeira questão do Roberto antes do plano de recuperação da PDG, ela atuava como incorporadora e como construtora. E o Roberto pergunta, então, se há planos para a companhia voltar à atuação na área de construção em seus próximos lançamentos. A segunda pergunta é como a empresa está enxergando o cenário econômico atual e a expectativa para as vendas para os próximos trimestres. Na terceira, em quanto tempo a administração da companhia imagina que a PDG vai estar rodando em velocidade de cruzeiro, né? Imaginamos aqui que seja em termos de VGV, né? Um nível aí de VGV médio para a continuidade da empresa. Uma outra pergunta é qual será o tamanho futuro da companhia? Então vamos nos ater aqui a essas 4 perguntas inicialmente e aí a gente segue para as próximas.
Bom dia, Roberto. Muito obrigado pelas perguntas. Então, respondendo a primeira pergunta, né, sobre a atuação da companhia como incorporadora e construtora. O core da companhia é realmente incorporadora. A companhia não descata, dentro do seu processo de retomada, nenhuma linha de negócio atrelada ao seu negócio principal, que é a incorporação. Mas, no momento, a companhia atua especificamente como incorporadora. E aí, complementando a resposta da Ana Clara, esse ano é um ano definidor, né, para o mercado de incorporação como um todo, né? Porque vai ser a definição do que vai ser a política econômica do Brasil para os próximos anos. E com isso, como um projeto de corporação ele é sempre um ciclo de longo prazo, e a parte mais crítica é realmente o desligamento. A gente tem que acompanhar o desenrolar desse ano e do processo eleitoral para termos uma noção mais clara de como é que vai ficar as expectativas de taxa de juros para os prometentes compradores, né? No momento atual, então, a sua pergunta, a parte mais crítica, ela acaba sendo realmente no momento de desligamento, né? Nós fizemos a entrega no final do ano passado, começo desse ano, do Wix Tatuapé, e esse sim está na fase de desligamento, e esses desligamentos vêm ocorrendo, assim, muito acima do que nós esperávamos. Está correndo super bem, era uma preocupação da companhia como ficariam esses desligamentos, mas eles estão se mostrando, assim, de uma forma muito fluida, com pouquíssimos problemas de enquadramento e distrato, então a gente vai seguindo dessa forma. Então, esse ponto, ele é um ponto crítico, mas muito mais para a entrega dos produtos e não agora na fase das vendas iniciais em obra do produto. Então, Roberto, aí para as duas últimas perguntas que são correlacionadas aqui, né? Em quanto tempo vocês imaginam que a companhia estará rodando em velocidade de cruzeiro e qual será o tamanho futuro da companhia? Isso é uma pergunta frequente entre os investidores, mas a gente sempre coloca o seguinte: o importante hoje para a companhia, como vem sendo nos últimos anos, é a equalização dos passivos, né? Dentro das regras ali do que foi definido no plano de recuperação. Então, obviamente, o foco da administração hoje tá, em equalizar esses passivos, né? E, obviamente, fazer os lançamentos estratégicos, como a gente fez com a Tatuapé, o Santana, entre outros que possam surgir aí ao longo do tempo, antes de pensar, né, num tamanho e em prazo, né? Obviamente, a companhia está trabalhando para equalizar esses passivos o mais rápido possível, né? Mas, obviamente, a gente sabe que não é uma questão fácil, né? Já houve alguns aumentos de capital para conversão de dívida em equity, então estamos falando aí de 7, né? Praticamente 7 aumentos de capital, com mais de 2 bilhões convertidos aí de dívidas amortizadas, né? Então a companhia tem sido muito resiliente aí desde 2017, quando iniciou o plano, e continua trabalhando para equalizar esses passivos, que já foram reduzidos, aí dá para ver no release, TR, né, na própria apresentação, nos materiais da companhia. Então, hoje o foco da companhia é muito mais em reduzir os passivos e equalizar as dívidas do que em tamanho ou prazo para que ela esteja preparada aí para estar num ongoing. Mas vai ser um problema bom de resolver lá na frente, quando os passivos estiverem equalizados. Tá bom, Roberto, muito obrigado. Partir já direto aqui para outra pergunta do Emílio Chagas. Qual a visão da gestão em relação aos parceiros, né? Como funcionará daqui para frente, né? Então, se a companhia pretende trabalhar com parcerias, como trabalhou lá no passado, e como vai funcionar aí daqui para frente. E a segunda pergunta do Emílio é se a companhia espera no futuro expandir novamente para uma atuação nacional, né, como em outras praças, aí, como a PDG lá atrás praticamente atuava em quase todos os estados aí da unidade federativa. Essas são as perguntas do senhor Emílio Chagas.
Bom dia, Emílio. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos começar aqui pela segunda, né? A companhia espera no futuro expandir novamente a sua atuação nacionalmente em quais praças? Na verdade, não. A companhia foca em atender a sua estratégia, que é o mercado de São Paulo e a Grande São Paulo, né? Todo este entorno. Porque aqui é onde está a nossa maior concentração de land bank, é onde tem a maior demanda aqui para os produtos, então é um mercado muito mais sob o nosso controle, né? Você expandir nacionalmente implica em crescer estrutura, em montar estrutura em outras praças, e isso não é necessariamente o ponto mais lucrativo para a companhia neste momento, uma vez que ela já está alocada aonde tem uma demanda crescente e muito adequada. Com relação às nossas parcerias, eu também faço a complementação da resposta anterior, que é que a companhia não descarta nenhuma oportunidade que seja lucrativa para os seus acionistas e ajude a consolidar esse processo de retomada, né? Então, a companhia olha tanto desenvolvimentos solo, né, proprietário só da companhia, quanto desenvolvimento em parcerias, mas no momento não temos nenhuma informação ainda a anunciar a vocês no mercado. Fazer uma última chamada aqui para enviar uma pergunta, por favor, só clicar no ícone Q&A localizado na parte inferior da plataforma desta conferência. Então, não havendo mais perguntas, queria agradecer ao Maurício Tiso aqui pela apresentação, agradecer a todos pela participação. Até a próxima conferência do segundo trimestre de 2016. Vamos encerrar aqui a nossa teleconferência. Tiso, as suas considerações finais, por favor. Agradeço a todos e todas pela presença. A companhia continua diligente em seu processo de gestão de custo, estudando as melhores oportunidades para a retomada dos seus lançamentos, ah, e executando um trabalho que aumente aí o retorno aos nossos investidores, às pessoas que detêm as nossas ações. Além de tudo, continua também diligente na questão da desalavancagem. São os pilares atuais da companhia. Muito obrigado a todos. Se houver mais alguma pergunta, peço que, por favor, envie para o e-mail ri@pdg.com.br. A conferência de resultados da PDG está encerrada. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana.